Graças a Deus, meus irmãos, tudo bom? Vamos seguir a nossa leitura, então. João, capítulo de número 8, tá? Aqui tá aparecendo 9, mas é porque aqui inicia o capítulo de número 9, tá vendo? João, capítulo de número 8, versículo de número 31. Lembrando, vamos lá, contextualizar, sempre é bom, tá? Jesus, ele está agora próximo ao templo, ensinando para os judeus, tá? Alguns estão crendo, outros não. E agora, nós acabamos de ler no versículo de número 30, dizendo que Jesus terminou o seu discurso e muitos creram nele, tá bom? Então, quando você for ler, eu gosto de sempre reforçar. Leia o contexto, entenda o contexto, você vai tirar mais aprendizados, tá bom? Então vamos lá. João capítulo de número 8, versículo de número 31 diz assim, ó: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele. Então, tá vendo? A turma agora é aqueles que creram nele, tá? Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Eles lhes responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: Digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres, tá? No sábado, dia 6 de setembro de 2025, eu estive comentando com os irmãos da nossa igreja justamente esse texto, tá? O que nós podemos tirar de aprendizado ou alguns aprendizados? A primeira coisa que você vai ver aqui, ó, Jesus disse aqueles que creram nele. Então, o público aqui é quem creu nele, tá? Não sabemos a quantidade. O título aqui fala os filhos de Abraão e os filhos do diabo. Tá? Então, todo esse texto aqui agora vai tratar dos filhos de Abraão e os filhos do diabo. Sempre aqui vai estar fazendo, então, uma comparação entre ser filho de Abraão e ser filho do diabo. Tá? Jesus, então, disse, ó, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. Pelo ensino de Jesus aqui, o que nós podemos entender? Que tem pessoas, então, que pode crer em Jesus, mas não fica firme na palavra dele. É possível isso? Sim, é possível. Veja que Jesus está falando para aqueles que creram nele. Não quer dizer que aqueles que crerão em Jesus ou que creram em Jesus, que necessariamente estarão sempre firmes, tá? Então, ou seja, por aqui nós podemos entender que não basta apenas crer em Jesus, é necessário também permanecer firme. Quantas pessoas você já viu confessar Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas depois não conseguir permanecer firme na palavra? Se você se lembrar um pouco aí, forçar um pouco somente, você vai ver que em Mateus capítulo de número 13, vai falar sobre a palavra do semeador. E uma das sementes, elas caem, por exemplo, elas caem no meio das pedras, né? Elas acabam se queimando, outras caem à beira do caminho, tá? Ou seja, uma dessas pedras, ou uma dessas sementes, Jesus vai falar que aqueles que eles até acreditaram, mas logo, por exemplo, tem aqueles que acreditaram, mas logo que a semente ela não criou raiz. Por quê? É aquela semente que cai em meio às pedras, ela acaba se queimando. Por que ela não criou raiz? Ela se queimou por causa das paixões dessa vida, das preocupações dessa vida. Ela não permaneceu firme. Então, não basta apenas crer nele. É necessário ficar firme, tá bom? E aqui ele fala, verdadeiramente serão os meus discípulos. Então, quer dizer que é possível, então, ter no meio da igreja os verdadeiros discípulos e os falsos discípulos. Lembra quando Jesus fala sobre o trigo e o joio? Então é possível. E Jesus fala, ó, deixa crescer junto, tá bom? É estranho isso, mas ele fala, deixa crescer junto, que no último dia, quem vai retirar o joio do meio do trigo é o próprio Senhor, tá bom? Então, ou seja, aqui nós temos então algumas lições. Não é somente crer, mas também permanecer firme no meio do povo de Deus, tá? No meio do povo de Deus, no meio da igreja, vai ter os verdadeiros discípulos e os falsos discípulos. Outra coisa que você vai ver aqui com relação à salvação é que é necessário permanecer
firme. O que quer dizer isso? Tem pessoas que pensam assim, olha, uma vez que eu creio no Senhor, eu estou salvo, uma vez salvo, salvo para sempre. Eu, por exemplo, aí é minha opinião, tá bom? E é a opinião de boa parte aí do meio evangélico, nós cremos que é possível sim o homem perder a sua salvação. Por quê? Porque senão o Senhor sempre não diria para poder permanecer firme. Tá? Ele não ia se preocupar e falar, ó, você tem um compromisso de permanecer firme. Se você for encontrado firme, você vai ser salvo, tá? Então, gosto sempre de ressaltar isso aqui, porque às vezes as pessoas acreditam que, eu fui salvo, eu agora é só ficar tranquilo, ficar sem fazer esforço nenhum que eu tô salvo. Não, nós acreditamos que é necessário permanecer firme, tá bom? Outra coisa que você vai perceber é que Jesus, além de ele falar para essas pessoas aqui que creram nele, ele chama essas pessoas então para um discipulado, tá bom? Ou seja, tem que crer, tá? Permanecer na palavra e participar de um discipulado. O que é um discipulado com Jesus? Experiência, tá? Então não adianta nada a pessoa dizer, olha, eu criei, mas ela não entra, ela não se entrega, ela não mergulha, tá bom? Então, ou seja, discipulado, verdadeiramente serão os meus discípulos, tá? Então, eu acabei respondendo aqui, mas o que é ser um discípulo? É ser um aluno, é aprender, é realmente vivenciar as experiências do cristianismo, tá bom? Capítulo 11 de Atos, por exemplo, os cristãos, ou aqueles irmãos, foi a primeira vez que eles foram chamados de cristãos. Por quê? Eles seguiam o caminho de Jesus, tá ok? Outra coisa que você vai ver é esse texto aqui, olha. Isso aqui é conhecido. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Então, Jesus está falando para aqueles que creem. E aí vai dizer, ó, se vocês permanecerem, serão verdadeiramente meus discípulos e conhecerão a verdade os libertará. Esse texto aqui, ele está falando de conhecer a verdade. Aí logo as pessoas vão dizer, o que é a verdade? É a oposição da mentira, tá? A verdade aqui, vocês vão entender como uma pessoa, tá bom? Uma pessoa. Porque as pessoas acabam achando que, pelo fato de eu obter conhecimento sobre algum assunto, eu estou tendo acesso à verdade, eu estou me libertando de alguma amarra, de alguma ignorância. Tá, tudo bem, mas não é isso que esse texto está dizendo. Tá? Esse texto está falando de conhecer a verdade. E a verdade aqui é uma pessoa. A verdade aqui, ela liberta. Quem é que liberta? Jesus. Tá? Então, quando vocês leem com calma, entenda que essa verdade que é uma pessoa. Por que eu sei disso? No versículo de número 36 vai dizer, ó, portanto, se o Filho os libertar, quem é que liberta? O Filho. Vocês, de fato, serão livres. Tá entendendo? Então, leia com calma para você não se perder nisso aqui, tá bom? Vamos para o próximo aqui, o 33, então, diz o seguinte, olha, eles responderam, somos descendentes de Abraão. Lembra que eu falei? O assunto aqui vai sempre girar em torno de Abraão. E nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Então, essas pessoas que creram, no conhecimento deles, eles eram filhos de Abraão. Tá certo isso? Tá certo. Eles eram descendentes de Abraão. Porém, eles dizem algo que, olha, nós nunca fomos escravos de ninguém. E aí eu vou te ajudar, você a pensar um pouco comigo. Eles estão dizendo isso porque espiritualmente ou de alguma forma eles nunca se sentiram escravos. Mas se você for pensar bem, eles foram escravos no Egito, eles foram escravos na Babilônia, foram escravos dos persas, tá? E agora, nesse momento aqui em que nós estamos lendo, eles eram escravos de Roma, tá? Só que eles não conseguem ver isso, tá? Por quê? Porque eles simplesmente pensavam que eles eram livres, tá? Então veja que o pecado e a ignorância, ela sempre vai levar as pessoas a ignorar, por exemplo, ou a não perceber que são escravas, tá bom? Versículo 34 vai dizer o seguinte, Jesus respondeu, digo a vocês a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado, tá? Não é aquele que pecou, é aquele que vive pecando, tá? Ou aquele que comete o pecado rotineiro, aquele que tem um pecado de estimação, tá? Não quer dizer que nenhum homem, nenhum pastor, nenhuma pessoa, ela vai pecar, tá? De forma nenhuma. Mas quer dizer que aquele que ele tem um compromisso com o pecado, ele é escravo do pecado, tá
tá bom? Ah, então, e aquelas pessoas que têm um pecadinho escondido, ninguém vê, ela é escrava do pecado, do vício, tá? E é sempre bom você olhar para esses textos aqui com seriedade, porque às vezes você é escravo do pecado, eu, você, nós, e aí nós ficamos o quê? Nós não nos tornamos servos e filhos de Jesus, de Deus, tá? O escravo não tem lugar permanente na família, isso é verdade. Por quê? O escravo ele tem acesso à casa, ele tem acesso a algumas coisas, ele trabalha, talvez ele vá receber, mas ele não tem acesso permanente, tá? Se um dia o seu senhor falasse, olha, vai embora, você não tem mais lugar aqui, vou te vender, tá? Aí falando de escravo, tá? Naquela época, ele não tem mais lugar, ele não tem um lugar permanente. Agora ele vai dizer assim, ó, mas o filho pertence a ela para sempre, tá? E o filho aqui não é esse filho aqui, tá vendo? Ó? Esse filho aqui é aquele que é chamado de filho por Deus, adotado, tá? Jesus tentando dar essa explicação aqui, falando, ó, o filho, por exemplo, eu usei esse exemplo, o seu filho, ele não pede para abrir a geladeira, ele não pede para poder entrar num quarto ou no outro, ele tem livre e você dificilmente vai falar com ele, sai da minha casa, tá? Porque ele tem acesso permanente. O que Jesus está querendo dizer isso? Olha, vocês estão falando que vocês são filhos de Abraão, tá? E se você vive pecando, você é escravo do pecado, tá? O escravo, ele não tem lugar permanente, tá bom? Mas o filho pertence a ela para sempre. Ou seja, quem é filho de Deus, ele tem acesso permanente à casa de Deus, ou à presença de Deus, à vida com Deus. E aí ele termina o 36 dizendo, portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Então, aqui eles estão falando, olha, nós somos livres, nós não somos escravos de ninguém. Jesus então rebate, portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Onde é que eu acho uma comparação semelhante a essa? Sabe quando Jesus conversa com a mulher samaritana e fala, mulher, se tu souber quem é que te pede água, tu me pediria, eu te daria água viva, tá? Então, ou seja, aqui eles acham que desfrutam da liberdade, Jesus fala só, se de fato o Filho os libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Então, aqui nós entendemos que tem pessoas que pensam desfrutar de uma liberdade, mas elas não conhecem a liberdade plena que Jesus pode oferecer, tá bom? Eu não vou me delongar, eu fui bem breve aqui, mas dá pra gente tirar muitos outros aprendizados nisso aqui, tá bom? Mas eu não vou me delongar, justamente para a gente não poder desfrutar de outros textos, tá bom? Deus abençoe sua vida, muito obrigado até aqui, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.